coração. Hoje é dia 22 de junho de 2024, como de hábito, um sábado à tarde aqui, pertinho da praia de Copacabana. O sol hoje está maravilhoso e a praia lotada, e uma coisa rara nas praias do Rio de Janeiro, a água está parecendo o Caribe. Tem uma série de motivos para isso estar acontecendo, mas a água está clarinha e com um verde lindo, vendo de longe ou de perto, é uma coisa maravilhosa. Hoje nós temos uma convidada especial e é um absurdo aqui o que a gente está fazendo, porque um médico vai entrevistar uma jornalista. Isso, eu não sei se a categoria de vocês permite esse tipo de coisa, ou se eu posso ser acusado de alguma coisa aí de juiz de função, alguma coisa no gênero. Mas além de ser uma jornalista que eu vou entrevistar, é uma amiga muito querida, de muitos anos. Eu sou amigo não só dela, como do marido, nosso querido Ronaldo Braga, que eu até comentei aqui com o meu operador, Geraldo Rodrigues, que ele tem várias qualidades assim que nos unem, né? Ele é vascaíno, ele mora no Leblon, gosta de uma cachaçinha e tem mais uma outra qualidade que eu não me lembro. No decurso do programa eu vou lembrar. Faço questão, Ronaldo deve estar nos assistindo aqui, prestigiando a esposinha. A jornalista Helenilce Bottari, que a gente carinhosamente chama de Lelê. Como é que você quer que eu te chame no programa? Lelê ou Helenilce? Lelê. Lelê. Então, nós vamos conversar com a Lelê, que é uma jornalista bastante experiente. Eu não vou dizer rodada, porque pode ter alguma conotação não desejada, mas é bastante experiência. Já trabalhou em excelentes órgãos de imprensa, no Jornal do Brasil, lá atrás, na revista Veja, na Super Rádio Tupi, saudoso. Quando eu penso na Rádio Tupi, eu penso no Apolinho, né? Washington Rodrigues, que foi meu amigo, com quem eu jogava pelada no Montanha, lá na Tijuca. Ele era a cara da Rádio Tupi. Mas, talvez o maior período que ela tenha passado na imprensa foi como jornalista de O Globo. Ela é premiada, eu não vou listar aqui, porque senão o programa acaba e a gente não conversa, né, sobre o tema que nos trouxe. E nós vamos falar hoje sobre uma oportunidade que eu tive de trazê-la aqui, porque há coisa de 2 semanas ela lançou aqui no Rio. Depois ela vai nos dizer se essa obra vai ser lançada fora do estado. Ela lançou um livro escrito a 6 mãos, né? Os autores seriam a própria Helenilce Bottari, Elba Boechat e o meu parceiro Chico Otávio. A Elba é parente do nosso Ricardo Boechat? Sim, uma prima. Prima, né? E esses 3, então, escreveram um livro. Os outros 2, por questões diversas, não puderam vir hoje aqui, está com a gente, mas está excelentemente representados, eles estão, um livro chamado Massacre em Vigário Geral. E antes de eu completar o título do livro, eu vou fazer só um comentário, que esse fato aconteceu há 30 anos. E eu ontem estava num boteco lá no Leblon. Quer dizer, quem me levou para o boteco foi o Capitão Milagres, né? Eu fui porque ele exigiu. Mas aí eu perguntei a vários garçons e garçonetes se sabiam o que se referia essa que eu chamo de uma mancha, né? Acho que a gente tem essa mancha na nossa história, que sobretudo para a nossa geração. A maioria dos meninos lá, garçons e garçonetes, não fez relação nenhuma. Quer dizer, é como se essa mancha tivesse na gente, mais velhos, mas como você aponta aqui no livro, aquilo de lá de 30 anos ainda tem reflexos hoje. Então vai ser oportuno a gente falar então sobre essa situação do ponto de vista da jornalista que cobriu, ou 2 jornalistas, né,
no caso aqui, que cobriram o evento. Então o livro chama-se Massacre em Vigário Geral, os 30 anos da chacina que escancarou a corrupção policial do Rio de Janeiro. Eu ainda não recebi o autógrafo, então antes da gente começar eu vou pedir a convidada já para autografar esta obra, que eu não vou chamar de obra-prima ainda porque eu ainda não li. Seria uma leviandade da minha parte, mas pelos jornalistas que eu conheço, deve estar sendo uma belíssima obra. Esse evento que aconteceu em Vigário Geral, é bom a gente, para quem não é do Rio de Janeiro, se situar. Esse nome Vigário Geral não se trata de um vigário efetivamente, é o nome de um bairro aqui na cidade do Rio de Janeiro e na zona oeste do Rio de Janeiro. Quais são os bairros colados assim a Vigário Geral? Diz algumas. Ali em Parada de Lucas, são vários bairros ali no entorno, né? Acari, Costa Barros, tem vários bairrozinhos ali que são chamados subúrbio, ali, que estão na linha do subúrbio da Leopoldina. Né? E eu li no início do livro, a orelha do livro, você pode continuar o autógrafo, faço questão de ter isso documentado. Eu li que chamava-se, na verdade, o Parque, lá vem um trava-língua, Parque Proletário Vigário Geral. Porque Vigário Geral é um bairro. Né? E as pessoas confundem muito como é que se diz, né? Por toda a marginalização que ficou. Porque o bairro Vigário Geral, ele é um bairro que surge, né? Que é um bairro que tem esse nome, inclusive, por conta do vigário, que vinha de trem, né? Era o único vigário, e ele ganha esse nome, né? E isso lá na época de Império ainda, né? Então ele ganha esse nome, né? O trem é criado naquela época, né? É construído naquela época, e aí cria-se a estação. Daí o nome Vigário Geral. O Parque Proletário foi um quinhão de terra que o próprio Estado deu para aqueles trabalhadores da ferrovia tivessem sua residência. E é claro, depois tudo abandonado, isso foi sendo abandonado, então foi sendo marginalizado e eles foram sendo, como é que se diz, abandonados. Então vamos lá. Eu não consigo fazer as duas coisas. Acabando. Consegue. Consegue. Por que eu tenho que fazer agora? Porque não podemos fazer Porque eu quero depois. documentar esse autógrafo. Mas, lembrando para os cariocas, esse termo Parque Proletário, ele não é uma coisa exclusiva de Vigário Geral. Aqui na Gávea, no bairro da Gávea, já na zona sul do Rio de Janeiro, tinha também um Parque Proletário, e onde hoje, para quem é da cidade, vai localizar, fica o Planetário da Gávea. Né? Aquilo ali era uma comunidade imensa. Meu pai era médico e fazia medicina popular em frente eu tinha um consultório só para atender praticamente as pessoas do Parque Proletário da Gávea. E esse Parque de Proletário de Vigário Geral, ele ainda existe? Assim, hoje já foi modificado? Não, que na verdade, hoje, né, foi favelizado, né, mas aquilo era uma área urbana, quer dizer, uma área urbanizada ali, atrás da linha do trem, né, junto ao rio, né, ao Rio Meriti, e aquilo, como é que se diz, ele sendo abandonado, é claro, as condições pioraram, né, com a tragédia, né, com a chacina, né, a gente chama de tragédia, mas aquilo não é bem uma tragédia, porque é uma tragédia para as vidas, mas aquilo foi uma coisa criada, né, não é uma coisa... Antes da gente entrar no tema principal aqui, que te trouxe ao programa, fala um pouquinho de você, assim, você, eu não sabia, fui saber, quando eu fui fazer uma pesquisa sobre você, que você é manauara, né? E você veio para o Rio com que idade? Assim que nasci, né? Na verdade, a minha mãe, a família da minha mãe, que é amazonense, era amazonense, a minha mãe teve a minha irmã lá, mas quando nasci, aí viemos para o Rio. Meu pai era fiscal da Receita, então ele veio transferido para o Rio de Janeiro, né? Ele era daqui, inclusive, né? Veio transferido para o Rio de Janeiro, depois de ter trabalhado lá um tempo, conheceu minha mãe, casaram, nasceu meu irmão, viemos para cá, e aí quando eu estava para nascer,
Eles foram para lá porque minha mãe não teria com quem deixar a minha irmã. Então eu fui lá, nasci e voltei. Aí só fui conhecer de fato a minha terra, né, e meus conterrâneos, muitos anos depois. E você já recebeu o título de benemérita do Estado do Rio de Janeiro? E você é manauara, né? Não, eu vou propor não, isso. Não. Eu vou propor isso na Assembleia Legislativa. Uma vez o Átila Nunes queria me dar um título, né, de princesinha dos orixás, uma coisa assim, por conta que eu estava diante de uma série de reportagens, né, denunciando, denunciando a atuação de algumas igrejas para destruir, né, as igrejas afrodescendentes, né, e a gente fiz uma série de reportagens sobre isso, e ele queria até me dar esse título, mas eu falei para ele, não, vamos deixar assim, nosso papel como dos orixás. Mas o nosso papel como jornalista ele deve ficar sempre sóbrio, sempre fora do eixo. Mas deixa eu ler aqui a dedicatória que eu... eu não escrevia melhor não, porque você me atrapalhou. Mas ainda bem que nossa contribuição, porque eu acho muito importante isso que você escreveu aqui. Somos três, e é uma contribuição. Mas a sua dedicatória. Nossa contribuição para que essa tragédia não seja jamais esquecida. Né? Antes da gente entrar ainda... como é que você entrou no jornalismo? Pois é, eu desenhava na época, né? Desenhava. E a minha ideia mesmo era fazer publicidade. Eu tinha ouvido na escola, né, um debate do Guilherme Figueiredo, ele é um homem inteligente, né? Era um homem inteligente, e eu tinha ficado encantada com a ideia de fazer publicidade. Ele foi reitor da Unirio. Não foi? Foi sim. Na época que eu me formei, ele era o reitor. Aliás, ele tem uma história extraordinária, né? A ditadura o seguia, né? Porque achava que ele era uma pessoa meio estranha, embora da família, né? Mas assim, o que eu comecei a fazer a faculdade, comecei também a estagiar numa agência de publicidade e não gostei. Eu não gostei mesmo. Aí quando começaram as matérias, né, na escola, né, na faculdade, falando Qual sobre... escola você fez? Eu fiz a Faixa. Né? Aí falando Faculdade sobre... Zélio Alonso. Isso. Antes eu passei no vestibular da SUAM, né, porque na época a publicidade, eu acho que era o FRJ e a SUAM, se eu não me engano. E aí eu passei para a SUAM, depois pedi transferência para a Faixa. Mas o que eu não comecei a me incomodar foi porque a propaganda de massa, né, ela vem na propaganda de Hitler, né, assim, é muito complicado isso, né. Foi genial, claro, mas é terrível. E, claro, eu jovem, idealista, comecei a achar aquilo horroroso, né. E aí resolvi pular fora. Aí comecei a trabalhar muito cedo, né. Com 17 anos já estava começando a trabalhar. E aí trabalhei primeiro no comércio, depois fiz um concurso e passei para a Receita, trabalhei na Receita Federal. E o desenho? Aí abandonei. E aí, assim, quando eu mudei, eu não queria mais fazer publicidade, porque eu achava danoso, né, para a cabeça, né, para, sei lá, para o país. Aí eu, pela preguiça mesmo, eu pulei. Porque dentro da comunicação você tem publicidade, relações públicas, né, propaganda. E jornalismo. E jornalismo. Aí eu pulei para o jornalismo. Só que eu não sabia que eu estava pulando para o meu lugar, né, assim, e me apaixonei imediatamente, assim. Fiquei completamente seduzida. Comecei a fazer logo estágio, né? Eu fiz um estágio, né, num suplemento do Jornal do Comércio. Assim que eu entrei, aí depois eu consegui, batendo de porta em porta, fazer um estágio na Rádio Tupi. Né? Trabalhei no horário noturno, amei. Você estudava de dia e trabalhava à noite. E depois... Assim lembra no programa de quem? O que não, que você da noite fazia, era só no jornalismo mesmo. Tá. Aí depois vagou, né? Eu me formei e ao mesmo tempo vagou, né? um lugar, né? Para trabalhar de manhã na produção de jornalismo, né? Das 7 ao meio-dia, né? da rádio. Então fazia o noticiário e, claro, a gente também dava apoio, né, com notícias para o programa da Cidinha Campos. Aí foi maravilhoso. Era depois do almoço, ela é super jornalista. Oi? Depois do almoço, não era? Não, dela era, acho que entre 10 horas. Tá. Aí, assim, antes tinha... Eu já não me lembro mais, a minha memória é muito fraca. Tem quantos anos também, né? Não precisa... Uma meia dúzia de décadas. Mas aí, o que aconteceu? Aí saí de lá, né, ganhei um espaço no Jornal do Brasil, aí lá
Nossa, gente, lá... Isso em que? Agora eu queria saber o ano, isso. Jornal do Brasil eu entrei em 86. Jornal bombando, né? O jornal tinha acabado de inaugurar o Caderno Cidade. O Caderno Cidade... eu lembro. Tinha, eu contei, 63 repórteres. Você não vê 63 profissionais numa redação hoje. Imagina 63 repórteres numa editoria. Só no Caderno Cidade. Só fera, gente. Era só fera. O chefe de reportagem era José Gonçalves Fontes, que era um gênio. Repórteres, né? Tinha Bartolomeu Brito na polícia, o Birajara Moura, Milton Amaral, e tinha o que é um deus para mim até hoje, que está trabalhando até hoje, é meu amigo, assim, eu sou fã dele, que é o Arlindo Ernesto, né? E vários outros, Ronaldo Braga, trabalhava lá, J. Paulo, né? J. Paulo da Silva, que já não está mais entre nós. Você conheceu o Ronaldo lá? O Ronaldo eu conheci no Jornal do Brasil. Aí depois ele foi para o Detran, eu fui para a Veja. Aí depois ele foi para o Globo, eu voltei para o Globo, quer dizer, eu fui para o Globo e aí a gente, anos e anos depois, acabamos... No Globo foram quantos anos? No Globo eu passei 32 anos. 32 anos. O Globo é uma excelente casa, vida, né? O Jornal do Brasil foi, assim, para mim, uma grande escola. Cuidado só com o microfone. Eu bati no microfone? Não. Tá bom. Né, assim, foi assim, e conheci vários, inclusive... A Elba Boechat mesmo, que é parte, que é minha parceira, inclusive nesse livro, a gente se conheceu nesse momento, ali no Jornal do Brasil primeiro, né? Aí depois nos reencontramos todos no Jornal Globo. E o Chico? O Chico eu conheci... Já que eles não estão aqui, você... Não, o Chico, na verdade, o Chico eu conheci e ele era do Estadão, né? Ele trabalhava aqui, no Rio? Trabalhava aqui no Rio. Tá. Eu cobria Justiça Federal. E eu acho que eu conheci ele nesse momento, cobrindo alguma coisa. Não me lembro mais o que. Mas, assim, antes disso, né, em 93, né, a gente estava no Globo, ele ainda não, eu e a Elba. Acho que ele estava, não sei se ele já estava no Estadão, sei que estava ele trabalhou na Última Hora também, mas eu realmente eu não sei. Mas quando aconteceu, né, a tragédia de Vigário. E nessa época, a Elba cobria Justiça pelo Globo. Né? Ela já cobria, aliás, e estava fazendo um trabalho, porque era 93 e aconteceram muitas tragédias e curiosamente, né, o segundo tribunal do júri, acho que tudo que era importante que parecia cair lá, né? Parecia que tinha algum tipo de imã ali naquele Candelária tribunal. Foi para lá também. Candelária foi para lá, Daniela Pérez foi para lá. Né? A gente dizia que atraía, né? Mas e trabalhamos sempre juntos, tal. Mas essa tragédia, eu acho, né, porque ela foi realmente... Vamos voltar. Essa tragédia você está se referindo agora a Vigário Geral. A Vigário Geral. Tá. Né? Então. Vamos falar. Pois é, a gente cobriu na época, né, quando aconteceu, porque a tragédia, ela desenha... Por que ela é tão atual? Né? Por que a gente fez o livro? Porque o livro é muito atual. Ele conta tudo que vivemos hoje. E ele explica de uma forma muito minuciosa, porque a gente tem tudo que aconteceu antes, durante e depois, e até o fim do processo, a gente tem como mostrar como funciona o que a gente chama de estrutura ausente, na verdade, de impunidade estrutural. Né? Você não vê, né, uma estrutura, como todas essas estruturas são estruturas ausentes, mas ela existe. E ela é como se fosse uma fábrica de crimes que não serão apurados. Né? É muito interessante, porque todos nós temos algum papel nisso. Não é só o Estado, né? A sociedade, a polícia, né? As políticas públicas. Né? Então, eu acho que Vigário Geral é o pior exemplo, claro. Né? Acho que é, sei lá, o momento mais triste da nossa história criminal. Mas... Ontem eu comentei com um amigo que eu ia te entrevistar aqui e comentei qual seria o tema, a capa do livro, mandei para ele, e ele comentou que esse aí é o Carandiru de vocês, né? Porque ele é paulista, né? Com certeza. Esse é o Carandiru de vocês, né? É verdade. Aquilo que magoou para sempre, né? É aquilo que nos marca, envergonha, né? Nos envergonha. Mas então, conta um pouco da história. O Geraldo, por exemplo, que é gaúcho, ele não tinha lembrança, ele estava confundindo Vigário Geral com Candelária. Né? É gozado, né? São crimes perpetrados pela polícia, mas são diferentes. Mas acontecem na mesma época, sobre a mesma política, né, de segurança. Qual foi a história
de Vigário. De Vigário. Vigário começa, na verdade, assim, havia uma guerra interna, né, que pouco aparecia nos jornais, que era uma guerra entre policiais e traficantes, né, em favelas. E não era uma guerra no horário do expediente, era uma guerra que acontecia na surdina, né, porque nos anos 80 começam a entrar as drogas no Rio, né, droga que eu estou falando já é cocaína, né, e isso vai trazer para as favelas muito dinheiro. Né, e aí começa a vir também as armas. Isso vai trazer muito, muito dinheiro. Então, e aí o que acontece? Havendo também uma briga lá interna das polícias, né, teve o primeiro governo Brizola, que tentou trazer uma ideia, né, de uma segurança mais moderna, mais cidadã. Depois sai o governo Brizola, entra o governo Moreira Franco, que quer voltar ao combate, né, puro e simples, e volta o governo Brizola. Quando volta o governo Brizola, e já é o vice-governador, é o Nilo Batista e tal, a polícia está em plena guerra, só que a gente não acompanha. Nilo Batista é advogado, né? Nilo Batista é advogado. Né? E ele virou não só o vice-governador, como supersecretário. Ele era de segurança, né, de polícia civil, desculpe, e também de justiça. Né? E aí o que acontece? Nesse momento que a gente está vivendo, tem uma guerra. No dia 28 de agosto de 1993, nesse dia, era um sábado à noite, 4 policiais vão à Praça Catolé do Rocha. A Praça Catolé do Rocha, muita gente acha que é dentro da favela. Não é. Ela é uma das principais praças, ainda é hoje, né? E naquela época era de maior entretenimento que tinha para toda a população ali, que eram uns 40 mil habitantes. Então, era 7 da noite, numa sexta-feira, num sábado, era um dia de grande movimento, famílias na rua, maravilha, né? Saem 4 policiais do batalhão, do 9º BPM. Um deles é o sargento Ailton, que era um líder, entre eles era um tipo conhecido como operacional, né? Então eles saem e vão na Praça Catolé do Rocha para, em tese, apurar uma denúncia de armas dentro de um carro, armas e drogas dentro de um carro. Chegando lá, era uma cilada, eles são recebidos a tiros, morrem. Né? Os 4 PMs morrem? Os 4 PMs. Na hora, os traficantes tentam tirar eles de lá, mas como deram muito tiro no veículo, o veículo não anda a poucos metros, então eles abandonam lá, e aí abandonam o veículo com 2 mortos atrás e 2 na mala, inclusive o sargento Ailton. Veículo seria da polícia? Veículo da polícia. Né? Isso, imediatamente a notícia se espalhou. A polícia, que já andava em guerra, né, aquilo ali causou uma catarse. Então, à medida que eles foram sabendo, eles foram indo para a favela, para a praça, né, se juntaram, eram dezenas de vários batalhões, né, revoltados, né, gritavam palavras de ordem contra a própria corporação. O comandante na época, que é o César Filho, né, foi para o local. Agora, é César Filho ou César Pinho? Agora, o nome realmente não me veio à cabeça agora. Mas ele foi ao local, tentou controlar, né, a raiva deles, não conseguiu. E isso foi se espalhando, né, nos quartéis. O dia foi passando, o comandante, que era o Nazera Cerqueira, mandou apurar imediatamente por que tinha acontecido daquele jeito aquela morte. Já percebeu imediatamente que havia irregularidade, então determinou que não houvesse honras militares para o enterro. Como assim havia irregularidades? Bem, eles já tinham feito uma operação antes, onde tinham usado armas da corporação, disparado, isso daí não estava registrado. O policial, o sargento, que estava, na verdade, na supervisão e não nas operações, estava, em tese, ele deveria supervisionar para ver onde estavam os outros policiais do batalhão, ele sai numa operação não informada. Vai pegar reforço dentro do PPC, o PPC, agora eu não me lembro qual deles, não era do Fazendinha, era do outro. PPC? Era posto de policiamento comunitário. As favelas tinham... Como se fosse o PP hoje. Mas naquela época era como se fosse um posto de policiamento, era comunitário, mas já foi de repressão, né? É o posto do policiamento próximo da favela, que são, como o batalhão eles trabalham com áreas muito grandes, eles têm algumas unidades que são como se fossem bases, né? E eles foram para essa base, né? E aí o que ele fez? Ele deixou o motorista da viatura dele, cada um tem um cargo, cada um tem uma função no sistema militar. Ele deixa o motorista dele
não explica porquê, e pega os policiais que estavam na unidade, né? Isso já era uma coisa, por si só. E sai com os policiais. E sai com os outros policiais, sai com 3, né? Deixa um e sai com 3. E aí, isso é estranho. Isso já é uma irregularidade, imediatamente perceberam isso, verificaram, mandaram checar com o policial que ficou na unidade, né? E logo verificaram que, na verdade, se tratava de uma tentativa de extorsão, né? Que deu errado, né? Então, o que aconteceu? Ele suspende, não admite que haja homenagens, né? Que as honras militares, né, são um salvo de 21 tiros, né? Eles ficam todos em posição de guarda, né, com uniformes e tal. Bem, ele não admite. O que acontece no enterro, né, nos enterros, mas principalmente no enterro do Ailton, que era um líder entre eles. O que acontece? A revolta já aumenta muito, a temperatura sobe ao extremo, eles começam a falar de vingança, e que essa vingança tinha que ser imediata. Ou seja, eles queriam entrar na favela, queriam pegar os traficantes, né? Para evitar isso, né, o próprio comando da polícia decide e manda 2 batalhões de elite para o local, que é o batalhão de choque e o BOP. Né, eles fazem todo o cerco, né, inclusive o próprio comandante do BOP é quem participa, né, o coronel Wilton Ribeiro, que foi entrevistado inclusive no livro, e eles passam um dia lá. Só que a favela, né, a comunidade em si, ela conhece o que está acontecendo, né, conhece profundamente, né, porque se a gente visita o perigo, eles vivem nele, então eles sabem tudo. O que fizeram? Era um dia de domingo, o dia seguinte era um domingo, né? Era um dia de jogo do Brasil, né? O Brasil estava disputando uma vaga. Nas eliminatórias. A Copa de 94 que a gente acabou ganhando. Isso. Então, assim, e era um dia importante, né? Porque o Brasil não vinha bem. Então, assim, tudo era... E nesse dia também estava marcado um festival de chorinho na favela, né? A Praça Catolé do Rocha iria receber o Nó em Pingo d'Água, que é um grupo chiquérrimo, né? Assim, maravilhoso, tal. Então, era realmente um dia de inclusão social. Mas os moradores ficaram claramente preocupados com a ideia de que o morro poderia ser invadido, né? Não só pela polícia, como também pela favela rival, que era ao lado, que era Parada de Lucas. Eles eram inimigos, né? Então, sabendo que os traficantes de Vigário poderiam estar fora da favela, os traficantes de Parada de Lucas também poderiam invadir. Mas, principalmente, durante todo o dia, as rádios, eles falavam, eles ameaçavam entrar na favela, os policiais, para se vingar. O que acontece? Até as 9, 10 da noite, as 2 polícias estão na favela. Aí o comando acha que está tudo tranquilo e decide que eles têm que voltar. Eles saem. Aí aqueles homens que passaram o dia bebendo, combinando planos, né, fazendo planos para se vingar, eles vão para a favela. E quando eles vão, eles ainda passam por uma blitz. Olha, eles passam por uma blitz do batalhão de Caxias, a blitz se desfaz e segue eles. A blitz se desfez. Mas eles estavam indo a caráter. Não, desculpa, não, eles estavam com roupas comuns, paisana. Paisana, mas levaram, claro, né, as toucas ninjas, né, e levaram sim. Embora fossem, na maioria esmagadora, policiais militares, eles foram com aquele colete da Polícia Civil, né, que é fácil comprar, né, também. Então, eles chegaram, eles marcaram encontros, né? Eles saíram de grupos, de lugares diferentes, né? O Clube Melo, era um deles, o outro era a Fazendinha, né? E tinha um terceiro clube também, que agora eu não estou me lembrando, mas eles se reuniram e foram todos para a comunidade, pararam ali em frente a Bulhões de Carvalho, e aí uma parte entrou pelo que eles chamavam, né, de a passarela do próprio trem, né? Outros por baixo, né, pelo que eles chamam de que era o buraco da Breda, porque tinha um estacionamento da empresa de ônibus Breda, que tinha um buraco, o lugar ficou conhecido como buraco da Breda. E também pela passarela nova, né, que estava sendo inaugurada. Então, eles entraram na comunidade, e o que fizeram? Saíram andando, né, a pé, né, por vários pontos diferentes. Um dos grupos, ele para em frente a uma birosca, que era a birosca do seu Joaci,
Birosca do seu Joaci. Joaci, eles param ali, que era o Bar do Caruço, acho que é o nome, não tenho certeza agora, muita coisa na cabeça. Mas eles param ali, começam a pegar os documentos, só tinha trabalhador, os poucos que estavam ali, todos se conheciam, moradores antigos, muitos ferroviários, né? Era uma comunidade antiga dali, né? Que se conhecia bem e tal, todos ali eram amigos. E eles pedem documentos. No que pedem documentos, eles mostram e tal. Terminam, eles saem da Birosca, e no que saem, um deles, que era um dos mais violentos, que era o Bicego. Como era? Alexandre Bicego. Bicego? Bicego. Bi, de bola, Bicego. Bicego. Ele vira para um outro que estava, não sei, de forma absurda, carregando na cinta uma granada de defesa das Forças Armadas. Ele pega a granada e fala assim, isso funciona, e joga para dentro do bar. Explode. Né? Essas granadas de defesa, elas são para matar, então assim, o estrago é imediato, mas no que faz isso, não sei se ele ou o Fialho, um deles ou o próprio Ricardo, vira e fala, agora a gente tem que completar, tem que fazer o confere. Né? O barulho chama a atenção da casa em frente, que é a casa onde moram evangélicos, uma família toda de evangélicos. 8 adultos, né? Quer dizer, 7 adultos, uma adolescente e 5 crianças. Né? Eles entram para dentro da casa, começam a revistar todo mundo, né? Pedir documento e tal, mas já um deles, que era conhecido como Bebezão, porque ele era enorme, está vivo até hoje, né? A touca não ia até lá embaixo, né? A touca ficava aqui na testa, sei lá, alguma coisa assim. Então, claramente, ele poderia ser reconhecido por qualquer um. Então, decidem que tem que matar todo mundo. Né? Mataram a família toda? Mataram os 8 da família e iam matar mais. Quando começa o próprio Ricardo, o Fialho, algum deles fala para ele, bom, mas eles vão reconhecer você, então vamos matar todo mundo, tem que morrer as crianças. Nesse momento, o Neto, que é um dos policiais, né, que era da Umbanda, né, de família também religiosa, tal, ele decide que não, que tinha chegado ali ao máximo, né? Que eles entraram para matar traficantes, mataram moradores, famílias, e matar crianças, e aí eles iam matar, a título de queima de arquivos, crianças entre 9 e 2 meses, 9 anos e 2 meses. É uma coisa assim, pô, acho que para o Neto aquilo ali parou, né? Não, é ali que para o Neto, não há, as crianças são inocentes, não pode matar, fica aquela discussão entre eles, tal. A vizinha ao lado está ouvindo tudo. A vizinha você entrevistou também? A vizinha eu consegui entrevistar. A vizinha é um caso espetacular, porque a vizinha, ela era trabalhadora de uma empresa, era segurança, né, trabalhava na área de segurança dessa empresa. O chefe dela era um policial militar, ele dá carona para ela chega, vê aquele movimentação, ela e o chefe dela, vem a movimentação de policiais antes das máscaras, vem que tem 2 viaturas da polícia. Ela é poupada porque o chefe fala assim, ela é minha contenção, tipo, ela é pessoa minha. Aí eles não podem deixar, ela chega na casa dela, ela assiste a tudo. E o chefe dela já intuía o que ia acontecer. Com certeza, mas o que eu digo é assim, olha a situação. Eles matam a família, saem da casa, ela vai em socorro das crianças, né? É ela que vai ajudar as crianças a saírem, porque as crianças tentaram fazer do jeito. Como é o nome dela mesmo? Adriana, ela era Adriana. As crianças, a mais velha era Núbia, né? E todos muito pequenininhos e tal. Isso aconteceu há 30 anos e a sua memória está fresca em relação ao nome. Não está fresquinha assim não, hein, Milton? Olha que eu posso falhar Poxa. Aqui. Bom, enfim. Gente, é muito réu, é muita vítima. Mas, assim, o que acontece, assim, o que é tão grave, né? Além da barbárie feita ali, né? Aí começam, os tiros chamam a atenção dos outros. E eles saem matando quem encontram na rua. Eles não param ali. Eles continuam matando quem eles vão encontrando pela rua. Os policiais, né? Porque, na verdade, a gente acredita que tivesse mais de 50, porque eles jamais entrariam numa favela à noite para enfrentar traficantes
10 policiais, 20. Mas então acredita-se que tenham sido mais de 50. Eu acho que eu te interrompi. O desfecho das crianças, qual foi? A Adriana ajuda as crianças a pularem, né, para a casa dela. E os policiais deixaram? Não, os policiais saíram porque... Deixaram as crianças vivas. Deixaram as crianças vivas porque o Neto bancou. O Neto era um policial também da mesma tropa e também operacional. Ele pertencia, inclusive, ele era amigo do Ailton, do sargento Ailton, que tinha morrido. Ele era amigo pessoal do sargento Ailton, né? Compadre, trabalhava na mesma viatura, né? Sobre a liderança dele, era sócio dele em barco. Então, assim, o Neto era muito próximo dele. E quando o Neto enfrenta, elas não vão morrer. E elas são salvas. Aí o que acontece? A Adriana, que é a vizinha, tira as crianças, espera que eles vão embora, né, que eles têm que ir embora, porque eles sabem que vai dar errado, né, eles vão embora, e ela pega as crianças e leva para Vera, que é irmã, é a tia das crianças e é a irmã das meninas mortas ali, né, e filha. Eu vi, está na contracapa, fala da Vera, não é isso? Mataram a sua família. Ela responde, não precisa me abraçar. O que foi esse texto, essa coisa, porque é muito dolorido, né? Primeiro chega a Adriana, bate, atende o marido dela, aí ele fala assim, fica aqui, fica com as crianças, que eu já volto. Aí ela diz, as coisas vão caindo, né? A ficha vai caindo, né? Porque todas as crianças estão aqui. Eu ouvi tiros à distância, porque todas as crianças estão aqui. Aí ela fala, não precisa me abraçar, claro. Naquele momento ela entendeu que ela tinha perdido a família. É assim, é muito dolorido. Muito dolorido. Essas 8 crianças são... Fala, Geraldo. 8 irmãos? Não eram crianças. Os 8 são o pai e a mãe. Não, os que sobreviveram. São 5 priminhos, né? Primos, né? Porque, na verdade, eram filhos de 4 casamentos, se eu não me engano. Porque estava ali estava o filho com a mulher, e eles tinham acabado de chamar uma menininha, né, pequena, de 2 meses. Tava a Núbia. 4 casais. Não estavam todos os familiares. Assim, a sorte também que, né, por exemplo, sobrou a Vera, que não estava que deveria estar lá, mas tinha ficado presa trabalhando, porque ela era cabeleireira, então a Vera que disse não precisa me abraçar. E o irmão que eu não conheci, ele não estava morando na favela na época, né? Os outros estavam lá, inclusive uma delas que era amiga da Adriana, agora estou esquecendo o nome dela, mas que era amiga da Adriana, ela tinha voltado naquele dia, tinha feito as pazes com os pais e tinha voltado naquele dia para casa. Então, assim, é uma tragédia, assim. E você imaginar, você ter a sua família dizimada. Essas crianças, elas assistiram, acho que, eu não sei se é possível a gente perceber o tamanho desse trauma. Então, quando a gente vai fazer o livro, inclusive, e o livro ele é enorme, né, ele é enorme, assim, toda a história da investigação, do processo, a gente escolheu um momento em que a gente ia, de alguma forma, mostrar essa opinião mesmo, né, essa dor, que ia ser, no início, pela vivência das crianças. Nós abrimos a introdução, o ataque sendo feito na casa, né, pela visão falado pela própria Núbia, aos 9 anos. Né? Hoje tem 39. E a Núbia, né, ia gozada, ela é uma criança naquela época, e crianças têm medo de escuro. Então ela estava com um lençol cobrindo o rosto, porque crianças que têm medo de escuro dormem com lençol cobrindo, né? E ela ouve um barulho, ela estava acostumada a ouvir tiro, mas ela percebe que o tiro não está distante, está dentro da casa do avô. Quando ela tenta tirar o lençol, tem um fuzil na cabeça dela. Então, assim, é uma história horrorosa, e a gente coloca como as crianças viram, a história de monstros. E foi uma coisa monstruosa, né? Até hoje, a gente até conversa com ela pergunta, né? Ela pergunta ao Chico, né? Mas por que fizeram isso, Chico? Não tem explicação. Aí eu pego e uso isso na introdução. Teórica, pelo que você falou... Não há explicação para uma coisa como essa. Você começou aqui teu relato com os 4 policiais militares assassinados na praça... Porque foi isso que gatilhou. Catelé do Rocha, né? Mas você falou meio rapidamente, mas a conclusão que a polícia chegou é que eles estavam lá para extorquir os traficantes. Isso, eles já tinham feito um bote, né? Já tinham
apreendido armas, tal, liberaram e combinaram um valor maior. Os traficantes, que eram traficantes de vigário, e que naquela época era da quadrilha do CV, que não fazia acordo com a polícia, combinam isso depois da chegada deles e quando eles chegam, eles simplesmente executam. Quer dizer, a consequência já começou errado, né? Já começou tudo ali estava errado. Tudo ali estava errado. Porque o que eu às vezes penso, às vezes não, com frequência, eu não tenho muita dúvida mais. As forças de segurança, elas são de segurança da população, né? Teoricamente, elas foram criadas para defender a população. Não, elas foram criadas para defender o reino. Para defender o reino. A polícia foi criada para defender o reino. O reino. O rei. O rei. Era o reino de Portugal, né? Nós fomos aqui, o vice-reino. Essa é a história da criação aqui, né? Da Polícia Militar. É essa história. Então, ela foi criada para defender um patrimônio, né? É claro que hoje ela deve ser uma polícia cidadã, mas isso é uma briga muito longa, né? Muito difícil, muito complicada. E aí o que acontece nesse caso, e aí é muito curioso, à medida que eles vão embora, a população começa a sair, e aí começa a perceber o tamanho da violência, né? Foram 21 mortos. Aí, assim, 21 mortos, nenhum deles com qualquer tipo de envolvimento com nada. Só moradores, trabalhadores. Aquilo vai gerando um ódio, eles vão se organizando. De manhã explode, né? E eles fecham todas as principais vias dali da região, os moradores. Também param os trens na região, né? E decidem, vira uma crise governamental incrível. O Brizola não estava no Rio, porque o Brizola ia se candidatar, ia acontecer a segunda eleição para presidente. E o Brizola ia se candidatar à presidência. Ele estava no Sul fazendo campanha. O Nilo estava no papel de governador interino. Não interino, porque nesse caso é vice-governador, mas cuidando dela. E aí a polícia tenta chegar lá, eles decidem que a polícia não entra mais lá. Você vê quando a população decide, população civil, sem arma, que a polícia não vai entrar na comunidade, você vê a que ponto a situação chegou. Só poderia entrar com a chegada e negociado pelo próprio governador. Então o Nilo, que tinha feito um sobrevoo, né, para saber qual a situação, teve que pousar e ir até lá, né, para tentar levantar. Para negociar a entrada. Isso na segunda-feira. Isso na segunda-feira. Até para que a perícia pudesse entrar na comunidade. Eu conversei com o perito, ele foi recebido a pedrada. Pela população. Pela população, porque mesmo sendo polícia civil, mesmo sendo perícia, a população não queria mais ninguém dentro, né? E aí, assim, é uma coisa complicada, foi muito negociado, e acaba que eles entram, né, a partir da chegada do vice-governador. E aí, quando entram, começa a ser a apuração. Era óbvio que era coisa de polícia. E aí aquilo choca muito o governador, né? Era uma coisa muito chocante. E aí acontece uma coisa que eu achei extraordinária, né? A população precisando chamar a atenção. Nós não tínhamos internet, não tinha nada disso. Aí um garoto, cria do morro, que estava estudando ainda, né? Que era o Caio Ferraz. Cria do morro, ele tem... Cria da favela, né? Ali não é morro, não. Ele tem uma ideia genial. Vamos colocar os mortos enfileirados em praça pública. E aí é essa foto que está na entrada do livro. E essa foto, ela rodou o mundo. Naquele dia, rodar o mundo sem internet não é fácil, não. Mas rodou o mundo naquele dia. E isso explodiu, né? Então, assim, foi assim... Aí foi uma catarse mesmo. Então, aí começa o outro problema, né? A questão política da segurança. Isso sempre existiu. Antes de você entrar no problema, já que você mencionou a foto está na capa do livro. E para quem está nos ouvindo pelo rádio, pelo site da rádio, a descrição seria o seguinte: você teria aqui uma quantidade imensa, quantidade muito grande de populares, formando um semicírculo, né? Deveria ser um círculo, mas o que aparece na foto é um semicírculo. E no meio desse... Não, eu já vi até que é um círculo mesmo, que a foto pega umas cabeças aqui que estão do lado de cá, do que está no centro. Então, no centro desse círculo de populares, que aqui só pela foto deve ter no mínimo aqui umas 100 e poucas pessoas.
E você tem no meio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18 caixões. Porque foi o que foi possível juntar ali. Um caixões deles, abertos e as pessoas lá dentro do caixão. Um deles, que é o menino que estava na moto, que chega e é assassinado por último, ele foi usado, ele foi o primeiro caso a ser registrado e acharam que era uma morte isolada. Só quando eles descobrem o que acontece dentro da comunidade, mas assim, que vai ser juntado, né, vai ser unido e tudo. Agora, o mais impressionante é que a gente foi, naquele momento, né, começa aquele movimento todo, pressão popular, e aí a pressa de se resolver. Aí todas aquelas questões que existem, das polícias que brigam, né? E aí o que acontece? Nessa pressa de se resolver o problema, eles acabam não checando dados muito básicos. Nesse caso, uma coisa impressionante, quando a gente refaz o caso, né? Porque eu e Elba cobrimos naquela época, mas quando a gente refez o caso... Isso, essa... eu queria até falar um pouquinho disso. Essa foto, ela é icônica, ela pertence à repórter Márcia Foleto. Mas ela foi distorcida. Porque a gente chegou a discutir com os editores da Record sobre colocar uma foto de extrema violência na sua nitidez total. Né? Você pode reparar que ela está granulada. Porque ela, quando nítida, você vai dentro do livro, ela está nítida, ela é pesada demais, ela é violenta demais. Né? Eu acho que a gente teve esse cuidado, porque a história é muito violenta, ela é muito grave, né? E o desespero dessas pessoas é uma coisa que... Porque ali entre esses populares devia ter uma série de parentes, não só de amigos, e de parentes dessas pessoas que estão ali no caixão. Parentes, alguns... Né? A família... A gente vê cenas hoje em dia parecidas com essa lá na Palestina, na faixa de Gaza, né? A gente vê aqui, né? É que eles não fazem mais assim, né? Não permitem que isso aconteça, né? Sim, mas nessa... Protege a polícia? Esse daí eu acho que é bombeiro, desculpa. Isso aí é o bombeiro tentando arrumar. Né? Porque, detalhe, os carros, os rabecões, todos... Rabecão é o carro funerário, todos enfileirados, então era uma fila enorme de carros. Assim. Tudo era simbólico ali, tá? Quer dizer, simbólico assim, tudo tornou-se simbólico do tamanho daquilo ali. Né? Só que quando a gente faz essa investigação, aí vem pra gente o que é pior, né? Eles usaram pelo menos 2 viaturas da polícia, isso nunca entrou no inquérito. Nunca ouviram a Adriana, a vizinha, de porta e de frente, a mulher que estava desde o início, que levou as crianças, ela nunca foi ouvida, nem no inquérito, nem na justiça, nunca. Ela nunca foi ouvida. Como você explica isso? Eu acho que a polícia, quando quer, trabalha bem. Então, para mim, também já está mais bem esclarecido. Mas você tem ali a defensoria, você tem a promotoria, nunca o promotor... O promotor não sabia, não tinha informação. Eu sei que houve um problema que eu acho gravíssimo, porque era a pressa de mostrar resultados. Então, E a pressa não era do Brizola, não era do governo do Estado. Não foi. A pressa foi bem maior, né? Assim, não era só o governo que queria resultados, o Ministério Público queria resultados. E aí, dentro daquele resultado ali também, a sociedade queria resultados, né? Os políticos estavam usando aquilo, né? Porque os políticos estavam usando aquilo para pedir intervenção no Estado do Rio, para acabar com a campanha do Brizola, né? Para fazer mudanças na lei, sempre mais radicais, né? Começou logo uma briga imediata pela intervenção aqui no estado do Rio de Janeiro, que acabou acontecendo de uma forma discreta, né? Com outro nome no ano seguinte, né? Quando houve a tal Operação Rio, que não era chamado de intervenção, mas era uma intervenção, né? Quando o Exército veio para cá fazer operação em favela, né? No ano seguinte, o ano da eleição, e o Brizola amargou, acho que um 5º ou 6º lugar, se eu não me engano, né? Perdeu até para o Enéas. Mas, voltando à situação ali, o que a gente percebe, aí logo começa aquela correria, 2 polícias investigando, né? Aí a promotoria, em acordo com a polícia militar e com o Estado, acaba criando uma delegacia militar para tomar conta daquilo ali, e não era um IPM, né? Inventaram uma delegacia extraordinária, que seria uma delegacia só para esse caso. Aí, assim, o que acontece nesse momento?
aparece um delator, né? Eles começam a receber uma informação aqui, outra ali, que um tal Ivan estaria envolvido, que seria testemunho importante, né? Que estaria no local. Aí logo chegam à conclusão, porque como tudo era atabalhoado, né? Que o Ivan poderia ser um ex-PM chamado Ivan Aguiar, né? Que já respondia, já tinha trabalhado no nono e já respondia a algum processo. Então fizeram um mandado de prisão para o Ivan Aguiar. E estavam atrás do endereço do Ivan Aguiar quando chegou uma outra informação. A outra informação dava o endereço do Ivan. A polícia foi. Quando chega lá, era Ivan, mas não era Ivan Aguiar. Era Ivan Custódio. E aí, até hoje, ninguém me tira da cabeça, quem passou foi o próprio Ivan Custódio que ligou, porque o Ivan Custódio fazia parte, era uma espécie de X9, né, um ex soldado do Exército, né, expulso da Aeronáutica, sei lá, expulso, e que era foragido da justiça, tanto no Rio quanto em São Paulo. No Rio ele era condenado e fugido do sistema, foragido do sistema. Esse Ivan trabalhava como X9 em delegacias e estava na delegacia de roubos e furtos de veículos, onde ele até batia a máquina como se fosse um policial qualquer, tinha carro, arma, saía em operação policial. O homem é um foragido da justiça. Você vê como o Rio de Janeiro é um lugar realmente fora da casinha. Então, o que acontece? Esse Ivan Custódio, que participava das armações, que fazia parte da equipe do PM, do Ailton, porque aí o que acontecia? Como é que funcionava a extorsão? Você tinha uma operação, uma equipe sua, né, uma patamo sua, né? Então você tinha os seus policiais e você tinha o informante para dizer onde estava, né, o infiltrado para poder localizar a casa onde estaria o paiol, e você tinha uma delegacia para chamar de sua, né? Porque você tem que prender o malandro, levar para a delegacia e aí começar a acionar advogado, acionar alguém para pagar o sequestro. Então a extorsão funcionava nesse ritmo, né? E o Ivan, que era parte desse grupo, quando acontece a chacina, ele não está naquele momento na favela, segundo todos os depoimentos, ele não está na favela, mas deveria estar, porque era mais um dos convocados para participar daquilo ali. Então ele sabia que era a bola da vez, porque ele era sócio, junto com o Neto e o Ailton, o sargento morto, de 2 ou 3 barcos. Ah, ele era um dos sócios Ele era um dos sócios. E teria passado a mão no dinheiro do Ailton. Então, Ailton já estava por conta dele, essa é a versão que se fala, né? E o Bicego, que fazia parte da equipe na patamo do Ailton, já tinha tomado todas as dores. Então, assim, e quando acontece isso com o Ailton, e ele no dia seguinte não está lá na vingança, logo se entendeu que ele era o traidor. E na verdade, ele burro não foi, começou a passar ele próprio informações sobre os policiais que estavam no local, né? E acaba ele sendo preso com o nome de Ivan Aguiar. Quando a polícia chega lá e descobre que ele não é Ivan Aguiar, é Ivan Custódio, ligam para o quartel, tem alguma coisa esquisita aqui, porque aqui não mora Ivan Aguiar, mora um Ivan Custódio que jura que sabe tudo, de vigário geral. Aí, então traz, né? E aí ele passa a ser a grande testemunha, chamada, identificada apenas como Ivan Ponto. Esse Ivan Ponto, esse Ponto, ele faz inúmeros depoimentos numa delegacia criada que funciona dentro de um batalhão, onde era um PM que batia máquinas de denúncia e outros 2 PMs interrogavam, que é absolutamente ilegal, porque quem faz isso é a Polícia Civil, né? E o Ministério Público participando, né? Num acordo que teve o governador, o Procurador-Geral de Justiça, que era o Biscaia. Então, assim, desse acordo que acontece, em 23 dias, sai uma denúncia contra 33 policiais, né, sem nenhuma testemunha ocular, né, sem nenhuma apreensão. Aprenderam muitas armas, nenhuma do crime. Olha que tinha arma beça no crime. Então vamos fazer uma coisa, a gente vai fazer um intervalo, depois a gente volta para o segundo bloco. O Geraldo vai escolher a música Fumar Pra Quê, do Geraldinho Azevedo, e a gente volta nesse ponto do indiciamento de 33 policiais, né? Então a gente volta daí, tá, Geraldo? O Geraldo... ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração.
Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Ninguém precisa de você, fumar pra quê? Sem você estou melhor, porque meus sentidos me dão mais prazer. Sinto mais felicidade sem saudade de você. Sinto mais cheiro da flor que amor, já nem lembro tanto de você. Conheci a liberdade de verdade. Fumar pra quê? Antes tarde do que nunca, nunca é tarde pra aprender. Nem foi difícil assim te esquecer. Tudo é questão de querer vencer. Saúde a gente tem que ter, vontade a gente tem que ter, verdade a gente tem que ter, coragem a gente tem que ter. Ninguém precisa de você, fumar pra quê? Eu me chamo Tony Garrido, junto de Vange Souza, a gente convida a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. Em meio ao caos da fumaça de tantos carros e chaminés, somado ao ar já pesado, cigarros, charutos e narguilés. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor. A favor do ar mais saudável, apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. É o que temos, sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor. A favor do ar mais saudável, apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu, ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Estamos reiniciando o segundo bloco do programa Viva a Voz Saúde deste sábado, 22 de junho de 2024, com um tema bastante duro, né?
um tema de algo que aconteceu em 1993, quer dizer, vai fazer já 31 anos, mas um tema que marcou a cidade do Rio de Janeiro pela crueldade, né? Uma coisa inédita, né? Uma violência, porque uma das coisas que eu penso quando eu vejo assim é que os policiais, eles recebem um soldo que sai dos impostos de todas as pessoas, né? Como eu, quando recebia meu salário no Ministério da Saúde, na verdade os policiais eles representam naquele momento que eles estão a trabalho, eles representam o Estado brasileiro, né? Com certeza. E o Estado brasileiro, ele tem leis, né? E uma das leis é que não existe pena de morte no Brasil, né? Então, quando você vê uma autoridade pública matando alguém, ele tá sendo pior do que um criminoso comum, né? Porque ele é o Estado brasileiro, ele assumiu ali um papel, enfim. Mas o primeiro bloco nós encerramos com você chegando no momento em que esse inquérito que correu em 23 dias indiciou 33 policiais militares como tendo sido os que estavam lá naquele dia fatídico. Isso, praticado a chacina. Sim. Né? Como se todos tivessem praticado a chacina. O que também na lei é complicado. Né? Você não pode dizer que todos atiraram, a não ser que cada uma das vítimas tivesse pelo menos 33 tiros. Sim. Né? Então isso daí já é um... Mas como é que foi o desenrolar desse inquérito? Pois é, isso é que é o mais louco. E aí eu acho que a gente tem que só colocar um detalhe que é importante. Entre as brigas que havia naquele momento, havia briga nas corporações e briga entre coronéis, né, alguns na ativa, outros não. Tinha um tenente-coronel que, na verdade, era o Emílio Laranjeira. Ele, naquele momento, era um deputado de direita, um líder, né, da chamada bancada, que hoje seria a bancada da bala. Né, e ele era considerado inimigo do Brum, porque... Brum. Valmir Alves Brum. Que era o que na época? Valmir Alves Brum era o chefe da investigação, era um policial militar, que naquele momento era chefe de investigação, chefe de polícia militar, que seria hoje a figura do corregedor. Né? Ainda naquele momento não tinha um corregedor. E ele assumiu a investigação, né? E nessa investigação que ele assumiu, ele tinha certeza do envolvimento dos homens do Emílio Laranjeira. O Emílio Laranjeira, em 89, ele assumiu o 9º BPM, por ordem, né, do governo Moreira Franco, para ali prender o Cid Acari, que foi o maior traficante, né, das favelas do Rio. Diziam que ele dominava 60% do mercado. Mas ele não era de Vigário-Geral. Ele era de Acari, dono de todo, e era, na verdade, o rei de toda aquela região. Para ter uma ideia, os policiais militares, isso foi confirmado pelos réus, inclusive, eles chamavam a Acari de Citibank, porque todos iam ali extorquir dinheiro. Citibank. Acari era conhecido como Citibank. Né? Então, assim, para ter uma ideia de como é que era aquela região. Né? Então, o que acontece? Quer dizer, o principal traficante do Rio de Janeiro era extorquido por vários grupos de policiais diferentes. Vários. Ele negociava antes. Né? O Cid Acari, ele foi preso sem tomar um tiro, né? Numa super operação montada pelo Emílio Laranjeira. Né? O Emílio Laranjeira, quando ele vai para o 9º BPM, sabe que o batalhão é corrupto. Ele diz isso para a gente no depoimento. Que ele falou, que o próprio comandante, quando passa para ele o comando, fala assim: cuidado com o bolso que algum PM pode te roubar. Então ele vai assumir um batalhão, sabendo que os policiais, muitos são corruptos. Então E ele era PM. Ele era o comandante. Então, ele era tenente-coronel. Ele não estava falando dos policiais. Não. E ele fala: eu não ia para lá, a minha função era prender o Cid Acari. Se eu fosse já peitar a corrupção ali, quem ia morrer era eu. Né? Não ia nem começar a trabalhar. Então ele vai chegar perto da comunidade e tal. Mas o Emílio Laranjeira também ele admite isso claramente. Ele defende pela polícia, que eles chamam de combativa. Ele diz que infelizmente a cidade é muito violenta. Ele diz que ele tem uma caneta na mão, porque ele é um estudioso, mas do outro lado ele tem um fuzil. Né? E ele acha assim: se atirar num PM, eu não quero. Eu já não gosto de bandido. Né?
Se bandido atirar num PM, eu não quero nem saber o que o PM deu em resposta. Porque ele queria, na verdade, e tanto é que quando matam um PM dele, ele decide que esse cara tem que morrer. Né? E o batalhão dele vai perseguir esse assassino até que esse assassino morra. Isso ele te disse. Isso está escrito, isso é a história contada no livro. Mas eu queria só comentar porque eu estou falando do EMI nesse momento. Porque alguns dos homens do EMI foram colocados no inquérito como tendo participado do Vigário-geral da chacina. E outros foram colocados pelo próprio Ivan. Né? O que a gente sabe nessa história? Quando finalmente a denúncia chega, e o Ivan fala assim, no depoimento dele com clareza, como eu soube eu não fui participar da chacina. Eu dormi e perdi a hora. Mas no dia seguinte eu fui na casa do Neto, o Neto, aquele que salvou as crianças, e perguntei, parei e passei a manhã inteira conversando com o Neto. E o Neto me contou tudo. E o Ivan era um homem de uma memória prestigiosa, dava um nome, matrícula, dava tudo, de cada batalhão, quem é. Era uma denúncia maravilhosa, que tinha até matrícula. Você entrevistou ele várias vezes? Não nesse momento, né? Não, agora não, né? Lá no passado acho que entrevistei uma vez ou duas, né? Mas assim, quer dizer, o Ivan, você falava por telefone, havia umas... Né? Eu tinha um colega que falava mais com o Ivan, que era o Renato, acho que foi o Renato que mais falou com ele. Mas bem, o Ivan, o que acontece com o Ivan Custódio? Quando vai para a justiça, tudo certo, né? Não chega na justiça, eram vários os promotores dali do bloco da primeira central de inquérito que tinha acabado de ser inventada, que era do bloco do Biscaia, né? Então, eram vários, eram uns 4, 5, eles assinam, acho que são no total 6 os promotores que assinam a denúncia. Aí chega na justiça é no segunda vara, no segundo tribunal do júri. Ali os promotores, né, era o José Muniz Pinheiro e o Maurício Assayag, os dois promotores, que já estavam com o caso de Daniela, que já estavam com o caso da Candelária. Que já estavam com o caso de Candelária, e por conta do caso de Candelária já estava conversando com o Brum, que também investigava a Candelária, né? Então chega, está tudo certo, poxa, fechado, a gente tem aqui a denúncia aqui, fechado, beleza. Vem o primeiro interrogatório, ok? Né? Pedem antecipação de provas com medo que atirem, que matem o Ivan. Então, ao invés de serem ouvidos, né, primeiro os acusados, é ouvido primeiro a testemunha. E a testemunha é o Ivan. E você disse que a Adriana não foi chamada como testemunha? Não foi, nunca nem existiu. Aí chega lá, um depoimento de 9 horas, 12, era um depoimento gigantesco. Ele falou de todas as histórias do Rio de Janeiro. Entregou o Estado inteiro, né? Todos os esquemas de corrupção, algumas coisas totalmente absurdas, inventadas. Bem, foi falando, mas até então, maravilha. E aí o que acontece? Mas como é que você soube sobre... Ele falou sobre Vigário, cada coisa. Todos os dados, parecia até que estava lá. Aí, mas como é que você soube tudo isso? Porque o Neto, aí contou, porque o Neto, minha família, ok, foi fechado, tá tudo certo aí, tá tudo tranquilo. Aí chega no depoimento seguinte, né, no outro dia, aí os policiais começam a falar, a vez do Neto. Olha, isso daí não aconteceu. Isso é mentira. Como é que é mentira? Não é mentira. Por quê? Porque nesse dia que ele diz, eu estava de plantão, numa operação policial, junto com 5 batalhões, não sei quantos comandantes, ou seja, tinha meio mundo de pessoas que ouviram o Neto trabalhando no dia que estaria conversando com ele. Aí acabou o caso. O Pinheiro fala isso, né? Muito curioso. Ele diz assim, pronto, acabou o Vigário, está todo mundo solto, não vou ter ninguém. O Vigário, o doutor Pinheiro comenta isso com a gente na entrevista. Aí começa uma corrida contra o tempo do Pinheiro, Assayag, né? Atrás e descobrem... Mohamed? Tô falando... O Assayag não é não. Assayag, Maurício Assayag, né? Aí assim, só que o que eles descobrem, né? Vamos tentar mexer nisso. Só que o caso já estava pronto, né? A denúncia é feita, né? Você não tem muito que mexer aí, né? Então tinha que buscar novas provas e tal. E eles conseguem, né? É um esforço... mas eles ainda tinham uma chance. A Jussara, uma das vítimas, tá? Que viu o irmão ser executado e só não morreu porque a arma falhou na hora de atirar na cabeça dela. Ela era uma das evangélicas? Não, ela é de uma das ruas. Né? Eles moravam numa casa da vila, né? numa das casas dali. O irmão tinha ido lá para fazer uma marmita para ir trabalhar, né? Que eles estavam sem gás em casa, pobres demais, a mãe foi fazer
E eles estavam com uma criança pequena. Então, quando eles terminam, eles ouvem os tiros, resolvem ficar quietos um tempo, acham que a situação está sob controle, e quando eles saem, os policiais estão descendo. Aí matam o rapaz. Atiram no rapaz, ele cai, a Jussara corre para socorrer o irmão. O pai começa a entrar em desespero, o pai vê, entra em desespero, e ela fala assim, não, pai, calma, ele está vivo. Eles ouvem, voltam e atiram de novo nele. E aí voltam o revólver para atirar nela, a arma falha e vão embora. Ignoram isso e vão embora. Ela tinha certeza que poderia identificar um dos assassinos. Ela tinha certeza absoluta. Então, havia esperança que ela identificasse. Só que a investigação, baseada nas acusações, né, do Ivan Custódio, apontava um policial, né? Então, ele foi colocado lá, junto com aquela coisa do reconhecimento, né, que você coloca outras pessoas e tal. Ela não reconheceu ninguém. Aquilo foi um desespero para a promotoria, né? Ou seja, aquele apontado como sendo, ela não reconheceu. E ela dizia que ter certeza que poderia reconhecer. Ele não estava com touca ninja? Não estava com touca ninja. E ela não nesse momento não estava. Mas ela não reconheceu porque não era ele. Né? Era um reconhecimento de uma pessoa passada pelo Ivan Custódio. Aí o que acontece depois? Momento seguinte, né? No mesmo dia, aliás, eles pedem, aí os advogados já deve ser o Ivan Custódio, tentando que aí se provasse que fosse o Ivan Custódio, quebrava, mas também seria bom para a promotoria, porque você ia ter uma testemunha ocular, né? Um participante. Mas ela também não reconhece o Ivan Custódio. Mas para piorar a situação, ela reconhece, ficou nervosa, sei lá, ela reconhece o policial que prendeu o Ivan Custódio e que prendeu alguns dos acusados. Que não tinha nada com isso. Ela só confundiu mesmo. Isso foi uma confusão. Aí, assim, a partir daí o inquérito está complicado, né? O processo está muito enrolado. E eles passam a trabalhar para ganhar tempo, para tentar localizar, conseguir. E eles têm uma ideia, uma sacação muito legal, e a juíza, na época, que foi a Maria Lúcia Capiberibe, ela abraçou a história. Ela manteve presos todos eles. Todos 33. Não eram 33 porque alguns não foram presos, outros estavam foragidos, uns morreram. Então, eu não me lembro, acho que eram 29 ou 30, agora não estou lembrando ao céu, ou era 31, agora não estou lembrando exatamente quantos eram ali. Mas ela manteve presos. Quando ela mantém presos, aquela coisa que todo mundo fica junto, porque um não entrega o outro, todo mundo nega, eles não vão ter como sustentar, soltam todo mundo. Mas passa 2 anos sem ter feito um crime e vê se você vai topar. Começou a se desfazer essa aliança. 2 anos presos? Passaram 2 anos presos. Em 95, eles resolvem. Aí um advogado, que agora não estou, acho que é o Temístocles, sabe o nome dele, eu não tenho certeza nesse momento, mas acho que sim. Ele tem a ideia e passa para um dos réus, né, que é o Borjão, né, de gravar. Vamos gravar. Vocês conversando dentro da cadeia, porque eles ficavam falando sobre o crime. E aí começa uma gravação aqui e outra ali. Aí, nesse momento, o Emir Laranjeira, que ainda era deputado, né, ele é convidado para dar, por um dos presos que estava no hospital, que era o Bebezão, né, um gigante lá, que era o que queria matar as crianças. Vai no hospital da PM, porque ele estava internado, problema de saúde, ele e um outro. Vai o Emir Laranjeira no hospital, chega lá, o Bebezão falou, eu não aguento mais essa pressão. Era Miúdo, piadinha, né? O apelido, ele tinha 3 apelidos, Miúdo, Xuxa, porque ele invadia as favelas com uma peruca loura, achava divertido, e Bebezão, porque ele era um homem gigante com cara de bebê. E aí ele vira para mim e fala, né, olha, coronel, não aguento mais essa pressão, resolvi que vou falar, mas eu vou falar tudo de uma vez só, vou falar aqui para o senhor. Somos 10, identifica ele próprio, e outros 9. Aqueles outros não fazem parte. Os outros não fazem parte, são outros, e identifica os outros. Né? Ele dá nomes de outros. Né? O Emir Laranjeira sai correndo, desce, segundo ele próprio me contou, né? Não tinha celular para ficar gravando? Não tinha nada. Ele anotou correndo com um lápis, aí anotou tal. Aí, como é que eu vou falar? Porque nesse momento o Biscaia também tinha feito um processo, porque como ele era deputado, era um processo para o órgão especial, onde ele acusava, o inquérito onde o que chamou quadrilhão,
onde o Emílio Laranjeira era acusado de ser o chefe de todo o grupo de achaques do Rio de Janeiro, né? Envolvendo os delegados, envolvendo os policiais militares de vários batalhões, e inclusive eles eram chamados de cavalos corredores. A razão de cavalos corredores, que isso daí virou uma história assim, era porque quando o nono entrava na favela, né, no batalhão, que é o de Rocha Miranda. Quando eles entravam na favela, eles já vinham com a porta aberta e um policial veloz, que era até um corredor, ganhou até campeonato, ele saía correndo para pegar o fogueteiro. Porque o fogueteiro, se ele acendesse os fogos, eles correriam, não conseguiria pegar os outros. Então, a mira deles, o alvo deles era o fogueteiro. Então, esse policial saía correndo, era um cavalo corredor, para alcançar. Aí isso originou o apelido para os moradores de comunidade de que cavalos corredores, aqueles policiais truculentos que entravam em favela atirando. Também ganhou mesmo esse nome, né? Mas, na verdade, o cavalo corredor não era esse grupo auto-intitulado Cavalo Corredor, Sim. Era isso. Bem, por conta disso, eles começaram a se gravar. Essas gravações entregaram muita coisa, né? Um deles é o Cirlei Teixeira, e aí ele, conversando com um colega, não sabendo que está sendo gravado, ele dá detalhes, ele fala da história da birosca, ele confirma toda a história da Casa dos Evangélicos, ele conta muitas coisas, inclusive, e aí é fantástico, ele conta que ele tinha um ótimo álibi, porque eles mudaram, rabiscaram, falsificaram o livro de informações do batalhão. Um livro de controle do batalhão foi mexido, fraudado. Isso tudo na conversa. Isso está nas gravações. Eram horas e horas de gravações. Essas gravações foram recolhidas, né? Aí passou o Pinheiro, aí juntou o Pinheiro, além do Assayag, que também fazia parte, juntou o Dr. Chute. Agora está me falhando o nome dele, gente. Mas é um procurador maravilhoso. Mas isso é bom, André, que as pessoas compram o livro. Todos esses nomes que você não está lembrando estão aqui no livro. Não estão todos. Então está aqui no livro. Deixa as pessoas com gostinho de quero mais. Mas graças a essas fitas, o Ministério Público conseguiu fazer uma denúncia, né? E aí conseguiu levar a julgamento. Isso, eles foram o primeiro aí a julgamento, foi em 97. O crime aconteceu em 93. Foi o Paulo Roberto Alvarenga e foi condenado a 449 anos. 449 anos. Era uma coisa extraordinária, era história sendo feita ali. E a gente cobrindo, a Elba, coitadinha. A Elba, ela consegue fazer uma entrevista com o tal Borges. Tem gente que pode ter começado a ver o programa no segundo bloco. Elba Boechat, Chico Otávio e Elenilson são os autores desse livro aqui, Massacre em Vicário Geral. Então, você está falando da Elba. A gente descobriu, inclusive, aliás, isso foi Elba, que a Elba consegue uma entrevista, né, uma entrevista exclusiva, né, raríssima, com um dos envolvidos, que era o Borginho, e ele conta para ela sobre um atentado que fariam, né, para matar a juíza, Maria Lúcia Capiberibe, e o Pinheiro, né, um dos promotores do caso. Né. O carro dele, no dia que ele está levando a denúncia para algum lugar, para casa, para estudar alguma coisa, o carro dele é roubado. E levam embora o processo, e tiveram, inclusive, que refazer a primeira parte do processo. No dia que ele estava com o processo? No dia que ele levou, porque ele ia estudar para fazer, no dia. Então, assim, era claro que eles tinham informações, era claro que tinham pessoas do lado de fora, era claro que eles matavam outras pessoas. Um dos assassinos que realmente mataram ali, que participaram da tragédia, né, que atira dentro do bar, um deles, que é o Cláudio Fialho, ele era russo, né? E aí ele foge dali. Quando na pressa do inquérito, eles prendem um outro cara, que acho que é José Esfair Neto, porque ele era russo também. Então é ele colocado como sendo o Cláudio Russão, apesar do nome dele não ter Cláudio. Tanto é que claramente a vítima também não reconheceu, porque ele não era de fato o Fialho. Quando eles fazem as gravações, o Cirlei entrega o Fialho e depois diz que eles mandam matar o Fialho porque ele era um fraco. Então o Fialho é assassinado nesse período,
Né? Então, assim, e 4 policiais vão morrer ainda nessa fase, que são assassinados por eles próprios. O segundo está no depoimento deles, quer dizer, no depoimento, nas gravações que foram feitas. Então, quantas horas de gravação tem isso? Puxa, eu nem sei, são inúmeras. Eles fizeram um trabalho bacana. Aí depois, que coisa interessante, quando a condenação histórica tal, mas a legislação brasileira já... Condenação histórica é do primeiro, os outros da primeira também foram condenação. Não, aí foi o que deu errado, porque você, depois de 20 anos, se a pena vai além de 20 anos, tem direito ao segundo, o direito a um segundo julgamento. Então era como se não existisse o primeiro, né? Era automático o direito, né? Então o juiz, malandramente, como eram 21 vítimas, ele não deu para nenhuma delas mais de 20 anos, deu menos. Somando tudo, dava 449 anos, mais nenhum... Com mais de 20. Com mais de 20. Você pode somar 20. Não Esse foi a ideia dele, maravilhosa. Só que o advogado entrou com recurso e conseguiu ganhar, porque, primeiro, olha que coisa louca, para provar que não foram 21 assassinatos, foi um crime corrido. Olha para mim. Foi um crime corrido. É como se fosse um crime só, né? Porque é um crime continuado. A tese do crime continuado. Você pode matar 21 pessoas, mas... No mesmo tempo, na mesma hora, então foi um crime continuado. Continua, o mesmo crime. Eu agora estou na dúvida. É só uma condenação. Isso daí eu acho que vai haver alguma mudança depois, mas na verdade... Porque quando a ideia do crime continuado foi criada, era assim, por caso de, por exemplo, uma vendedora que rouba todo dia um sapatinho da loja, para ela não responder e ser presa por 300 anos por tantos sapatinhos que roubou. Então, o que eles fizeram? A lei, o legislador, ele criou a ideia do crime continuado. Aí, anos depois, isso, de forma errada, acabou abraçando crimes muito mais graves, que foi o caso de Vigário Geral. Então, a tese do crime continuado fez com que aquele crime caísse, né, de 21 para 1 apenas, sendo que, como é muito grave, podia triplicar a pena. Então, ele chegou a 79 anos, como se fosse a pena de 3 condenados, né, por 3 mortes. Né? E aí está lá que é o Baiense, né, o seu Baiense, que era o pai de um dos rapazes, né, mortos na chacina. Ele está lá assistindo, né, e vem o promotor tentar explicar para eles por que tinha caído, né, de 449 para 70 e poucos anos, e explicando, né, também essa questão do crime continuado. Aí ele pergunta assim, doutor, só para eu entender, quer dizer, na prática, que é como se eles tivessem matado só 3. Aí ele, na prática é isso. Doutor, só para eu saber, o meu filho estava entre os 3 ou o meu filho não era ninguém? Barato, né, assim, muito interessante. Aí o que aconteceu? A partir daí, os promotores saíram, porque o Pinheiro tinha que ser promovido, ele já estava na beira, já estava tentando evitar a promoção, não conseguiu, ele foi promovido, mudou a promotoria. E os promotores que chegaram não confiavam na tese, né, da gravação, porque achavam que era coisa do Emir Laranjeira para proteger os seus. Então passaram a duvidar da validade da fita. Aí começou uma dificuldade enorme, né? Os que foram condenados, de alguma forma foram condenados... mas antes disso, graças a essas fitas, foi finalmente feito o IPM, porque o inquérito policial militar até então não tinha sido feito. Então começa a funcionar em 95 o IPM, fica pronto, e graças ao IPM e às poucas provas levantadas a partir das gravações, acabou que 7 pessoas foram condenadas. Dessas, 2 tiveram suas penas reformadas e acabaram absolvidos, né? 1 morreu no meio do caminho, porque ele ganhou um recurso, saiu, foi assassinado no mesmo dia. E aí, 4 pagaram pena. 4? 4. E o bebezão que falou, fugiu do hospital imediatamente depois de falar com Emir Pinheiro, Emir Laranjeira, passou a vida inteira foragido e agora, alguns anos atrás, conseguiu que o crime fosse prescrito e ele está aí. É um cidadão. Aliás, um taxista, você pode pegar o táxi dele na hora que precisar. Você, na contracapa do livro de vocês, você diz assim, vocês escreveram assim, isso deve ter sido extraído de dentro do livro, né?
Mas o último parágrafozinho você diz assim: o massacre de Vigário Geral veio confirmar também uma das grandes mazelas da justiça brasileira, 2 pontos, a impunidade. Né? Porque é isso, né? Você tem muitos ali, né? Inclusive o próprio Biscaia diz, não vai dizer que houve impunidade porque 4 foram condenados. Mas veja o tamanho do crime, né? Quem pagou mais pena, acho que foram 16 anos, e não pagou por isso, foi o Cirlei. Eu acho que não foi por isso, mas porque ele também roubou. Quem pagou mais, pagou 16. Aquele condenado a 70... Todos foram... Aí tem os benefícios da lei, as promulgações, tal, que estão na lei e tal. Mas a questão é que muitos não foram conhecidos. Chegou a se criar o Vigário 2 com outros acusados. Entre eles estava o Zeca Bundinha, que era o apelido dele. Eu só vou deixar o apelido dele porque... ele depois, o processo contra ele foi arquivado, contra eles, né? Todos os condenados, todos os denunciados em Vigário 2 foram liberados, né? Ou o caso foi arquivado, ou eles foram inocentados, mas de qualquer maneira acabou os processos contra eles, e esse que era o Zeca Bundinha, era de fato o cara que atirou no irmão da Jussara. Isso segundo está nos depoimentos lá do Cirlei, e também, né, outros que conversaram com a gente durante o processo. É o que a arma falhou. É o que a arma falhou, senão a Jussara também estaria entre eles. Aí qual é a história que a gente vê? A gente percebe né? Eles falaram o tempo todo no rádio, então a polícia inteira ouviu o que estava acontecendo da favela. Tem uma situação muito grave. O Marcos Paz é um major nessa época, que é chamado para ir ouvir o depoimento do policial motorista. Aquele que não foi. Aquele que não foi. Ele conta tudo, conta a história de extorsão toda, ele volta e resolve passar, ele passa no PPC, sai do PPC, vai para a comunidade, está chegando isso é 10 da noite, 10 e pouco, ele está chegando na Catolé do Rocha, ele ouve no rádio eles gritando, matei mais um, matei outro. Ele fala, ele sabe que está acontecendo uma tragédia do lado de dentro e fala, não tenho nada que fazer aqui. Que o comando tirou as pessoas, né, os policiais estavam aqui. Está todo mundo ouvindo e ninguém faz nada, vai ser eu sozinho que vou entrar na comunidade. Ele vai embora. Então, assim, a comunidade viu o Estado voltar as costas para ela e ir embora. Né? As investigações foram assodadas, a maioria não foi identificado, muitos dos que participaram, que estavam no local, viraram grandes bandidos depois, né, como o Maurição de Rio das Pedras, que estava no local, nunca pagou por isso, nunca respondeu por isso, agora está preso por conta de Rio das Pedras, né, e porque matou outras pessoas depois. Que virou miliciano. Porque é chefe de milícia. Certo. Né, então, aí o que você percebe, né, nós tivemos, o que mudou ali? Eles estavam entrando na favela para saquear, vingar seus policiais, né, matavam traficantes, saqueavam suas fortunas e saíam. A partir daí eles mudaram a dialética. Ao invés de eu ficar fazendo isso, que fica ruim com a comunidade, agora eu virei o protetor da comunidade. Agora eu estou na comunidade aqui para protegê-los. Né? Esse é o discurso da milícia. Mas eles nunca foram ali para proteger ninguém. Eles foram ali primeiro para explorar comércio, tráfico, serviços e hoje, claramente, todos os moradores. A gente sempre pede ao convidado, à convidada, para dar o nome do programa. Uhum. E você sugeriu, você pensou em alguns nomes e sugeriu finalmente as sequelas irreversíveis da chacina de Vigário Geral. Ou seja, a gente está falando de algo que aconteceu há mais de 30 anos. E você diz que ainda há resquícios sequelas desse fato. Porque esse fato acabou estimulando essa mudança de visão deles próprios. Eles passaram, né, não só a invadir de madrugada, mas a dominar. Eles têm todo o Estado, né, toda a estrutura de Estado, porque eles acabam sendo os empregadores dos outros policiais. O policial, quando é expulso, qual é o lugar onde ele vai arranjar emprego? É na milícia. Então, assim, eles acabam fazendo isso e tem outras estruturas que, por exemplo, o Estado que estava tentando mudar a sua forma de combater a violência, né, tentando um policiamento mais preventivo, uma discussão sobre não invadir casa de moradores, ele vai voltar, vai retroagir. Para você falar, quando a gente fala assim, mas nunca mais houve uma chacina como Vigário, é mentira. Vigário foi um massacre porque ele ataca moradores diretamente, de forma
absurda. Todos assim, comprovadamente inocentes. Todos comprovadamente inocentes, estavam bêbados, desorganizados. Mas nós temos hoje inúmeras chacinas oficiais, né? Operações que, pelo amor de Deus, onde você vê operação no mundo em que você mata 27 pessoas? Aconteceu no Jacarezinho, né? Onde você vê a operação, quer ver? Olha, eu vou pegar alguns casos só para mostrar. Você desculpa, porque realmente eu não tenho boa memória. Ó, 22, Complexo da Penha. 25, Vila Cruzeiro. Tem a data disso, não, né? Oi? Tem a data disso? Desse não? eu tenho. 24 de maio de 22, Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha. 25 mortos, 4 feridos. Né? Fevereiro de 22, na Vila Cruzeiro, poucos dias antes, aliás, 9 mortos na Penha. Ah, essa da Polícia Rodoviária Federal. O que a Polícia Rodoviária Federal fazia ali para matar alguém? Vamos lá. Temos vários aqui, mas vou lhe dar um outro que interessante que eu acho. Dados, né? Dados, esse daí é do Fogo Cruzado, tá? Houve no Rio, só em 23, 2.953 tiroteios, 962 mortos, 884 feridos, 25 crianças feridas, 10 crianças mortas. Outro dado que eu acho interessante. Houve no Rio, em 2023, 3.293 homicídios. Sabe quantas mortes por intervenção policial, ou seja, mortos pelo Estado? 871. Então não dá para você falar que está funcionando. O que está acontecendo é que eles continuam dando o mesmo remédio, cada vez com dosagem maior e menos efeito. Menos efeito, que eu digo, para a prevenção de violência. Sim. Mais efeito para as sequelas. Por isso que eu digo que é uma sequela que não acaba nunca. Né? E fora assim, para as vítimas passaram anos e anos e anos sem nem pensão. Né? Eu até falo que eu acho hoje sabendo que o Estado é que matou. Para você ter uma ideia, o desembargador Moinhos Pinheiro, né, que foi o promotor do caso, foi procurador de justiça. Quando foi procurador de justiça, esse é trabalhou o que viria aqui hoje com você. Que infelizmente não pôde vir. Mas ele foi um homem que continuou lutando até ainda agora, até mesmo falando na LERJ, falando com o governador do estado, para garantir. Como é o nome dele, relembra? José Moinhos Pinheiro. Moinhos Pinheiro. Que, assim, e conseguiu, finalmente eles estão recebendo. É um absurdo. Finalmente isso. Quanto tempo depois? Eles receberam um período, depois pararam de receber, né? Acho que só ano passado se regularizou a situação, não tenho certeza agora. Um fato de 30 anos atrás. Não, fora a indenização, né? E é isso, e mesmo assim não para todos eles, né? É uma coisa muito complicada isso, eu acho que há uma falta, o Estado, ele erra várias vezes, ele erra também com o policial, porque a gente pegou, e é muito impressionante o depoimento do Neto. O Neto passa 13 anos. O Neto é o policial que salvou as crianças. Salvou as crianças. Ele passa preso esse tempo. Na prisão ele conhece, oh meu Deus, que era o da pastoral da pastoral penal. Não tô lembrando. O padre da pastoral penal. Puxa, queridíssimo. Eu tenho aqui. Procura aí no Google. Ele, gente. Mas conta, pode olhar, é claro. Mas ele conhece esse padre. Trombeta. Padre Trombeta. Conhece. Ele muda de religião. Né? Ele era bandista, muda de religião. Ele constrói a igreja dentro da cadeia. Ele passa... Ele construiu uma igreja dentro da cadeia. Uma igrejinha dentro da cadeia. Ele passa a trabalhar, atuar, né, na melhoria do presídio e tal. Ele sai, resolve não se afastar inteiramente, né, da próprio convívio com ex-policiais. E ele fala, né, no depoimento dele com a gente, ele fala o seguinte, que ser preso foi o livramento. Porque se ele não tivesse sido preso, ou ele ia continuar na ideia de vingar os colegas, né, e acabaria ou morto ou preso, né, ou condenado por outros crimes, né, e ele não teria, e ele disse, perdi uma fase importante da vida do meu filho, eu não vou perder do meu neto, entendeu? Assim, é muito interessante o depoimento dele, e é muito, e deixa muito claro também que o Estado abandona o policial, porque essa ideia de que o policial é ele com o bico, né, com o fuzil na mão, que está ali, não pode ser. O Estado é que tem que estar ali, né? Então esse policial, ele foi se tornando corrupto
à medida em que o Estado fechou os olhos para aquele problema, porque tinha outros a enfrentar. Né? Esse policial, ele vai morar em comunidades onde durante o dia ele tem que enfrentar o bandido, que à noite é o chefe da comunidade. Então, assim, eu acho que há um erro gravíssimo nisso. E fora o fato que policiais militares às vezes são demitidos e expulsos da corporação por qualquer coisa. E depois, onde eles vão arranjar emprego? Que tipo de emprego acha-se que um policial desse vai arranjar? Então, acho que é muito grave. O Estado, por isso que eu falo que são inúmeras sequelas. A segurança pública do Rio de Janeiro é uma enorme sequela dos processos mal resolvidos, mal apurados e da falta de políticas públicas para prevenção, também prevenção para a vida do policial. E você tem as famílias, né, que perderam os entes, não só nesse massacre, mas em tantos outros. E às vezes mortes isoladas, né? Não são nem massacres, é uma morte, mas a família toda sofre, e a família do policial passa pela mesma coisa, né? Às vezes a gente vê muito policiais mortos com 2, 3 filhos, um de 1 ano, outro de 3 anos, outro de 4 anos, né? Porque são jovens, na maioria dos casos desses que enfrentam esses conflitos, são policiais jovens, né? 25 anos, 30 anos, 30 e poucos anos. E sabe essa coisa, né? Coisa simples, né? O papai vai na escola contar o que ele faz. Qual papai PM pode fazer isso, gente? Entendeu? Não existe. Não existe. Eu acho que as sequelas são muitas. E tem outras que eu acho que a gente pode puxar aqui, que eu acho que são interessantes, né? Essa política, né, criminosa de tiroteio e tal. Peraí que o Geraldo já está aqui apontando. 3 e 5. 5. Tá. Assim, mas só a última, né? É o custo para a saúde pública, né? De pessoas que ficam sem trabalhar, porque estão sempre feridas, sequeladas, pessoas que morrem deixando... são arrimos de família, né? O custo são 41 milhões só em 22, só para feridos de tiro no Brasil, 41 milhões. Isso está falando de saúde. População que deixa de existir, não tem escolas que não funcionam, então você não tem uma rede pública funcionando. Tem uma antropóloga que, inclusive, nós vamos trazer aqui ao programa, que ela eu sei que um dos trabalhos dela é demonstrar como esses conflitos dentro das comunidades impedem, por exemplo, que as pessoas façam tratamentos médicos. Eles não conseguem sair e perdem a consulta, perde cirurgia, perde o exame que ia fazer e não pode fazer, e obviamente remarcar exame na rede pública a gente sabe que é difícil, né? Às vezes entrou lá no CISREG, conseguiu marcar uma intervenção, se não foi naquele dia, vai a fila. Mas se alguém quiser, Lili ou Lelê, eu não comentei que a gente chama você carinhosamente de Lelê. Se alguém quiser entrar em contato com você, assim, você tem um e-mail, alguma coisa que as pessoas possam enviar para você, uma mensagem, uma pergunta? O meu e-mail é helenilce.botari@gmail.com. Normalmente Helena se escreve com H, mas esse Helenilce é sem H. Helenilce, mas tem o L .botari, no final. helenilce.botari@gmail.com. Tá. Helenilce. Ou manda pelo Messenger, né? O Messenger eu sempre Botari vejo. São 2 T's, dois T's. BOTTARI. gmail.com. Na hora que a gente reeditar o programa, eu escrevo esse endereço de e-mail aqui. Eu desejo um sucesso, esse livro, sucesso que eu digo, não só para os escritores e para a editora Record, né? Não só para o lucro da editora e dos escritores, mas que faça a reflexão, né? Que ajude a gente a refletir sobre o que está acontecendo no Brasil, para a gente não virar, por exemplo, um México. Eu acho que tem dados muito bacanas, né? Porque a gente pega dados, né, com especialistas, estudiosos, sobre a gravidade do que é isso, né? Do que é essa política de segurança. Então, para os ouvintes, fechando, massacre em Vigário Geral, os 30 anos da chacina que escancarou a corrupção policial do Rio. Esse livro foi publicado pela editora Record e os 3 autores, Helenilce Botari, nossa convidada, Elba Boechat e Chico Otávio,
que tinham compromissos e não puderam comparecer. É um livro bem grande, quase 300 páginas, né? 293 páginas, mas eu acho que vai valer cada uma dessas páginas, né? Sobretudo quem gosta do Rio e quem gosta de gente, né? Isso aqui realmente, como vocês disseram, seria para a gente nunca mais, como você escreveu na dedicatória, jamais essa história, essa tragédia não seja jamais esclarecida, não é isso? Obrigado, Lelê. Esquecida. Um grande abraço, obrigado, Geraldo, aos ouvintes, e divulguem o programa, compartilhem mesmo em massa aí para a rede de vocês. E comprem o livro, obviamente.